Já. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Nossa, que sono, dona Érica, que sono! Que sono! Por que a senhora acorda a gente assim de madrugada? Boa noite, dona Érica. Boa noite, Boa noite, Zé. Zé. Boa noite, eu trouxe uma visita de novo, dona Ai, Érica. ai, ai. Olha ele Filó zoando com a minha Pereira, cara. Filó Pereiras, o nome dela. Ai, ai, ai. Filó, você desapareceu de novo, hein? Não, eu Agora vai preencher cartão de visita. Ai, Não, não, Zé. Não sou As visita. histórias aqui muito legais, Zizi. Olha lá, ó, tá chegando bastante gente na nossa live. Vamos dar um beijo pra Carol, pra Lu. Ô, Carol, eu senti sua falta hoje de manhã, Ficou viu? dormindo, ficou Senti dormindo. sua falta. Talvez você tenha Ixi. assistido depois e eu não vi, né? Olha lá, manda um beijo pro tio Paulinho. Eu não vou mandar beijo pro tio Paulinho, não. Beijo, tio Paulinho. Só pra Esther e pro Davi. Não, nem pro Davi, só pra Esther, só pra A Esther. Lulu, Carol, que eu não tinha mandado Manda pro beijo. tio Ronaldo, tia Giovana também, senão eles Beijo, vão tio ficar- Ronaldo, Beijo tia pra tia Giovana. Giovana. Pro tio Ronaldo manda um abraço. Ai, o Zé e suas loucuras. Não, Boa não vou noite, mandar, irmã não. Andréia, um abraço, a Duda e todo mundo lá da casa da Dona Lúcia. Um beijo pra Madá, um beijo pra Júlia. todo mundo. Que bom vocês aí. Nós vamos orar então. Cadê meu book? Cadê meu book sem palavras? Tá bom, tá bom. Book Meu sem book Ele sem tá com esse palavras. negócio de inglês ainda? Filó, você Tá. tá perdendo as lives, Filó, meu inglês tá super O bom. Zé, ele vai, logo ele vai fazer uma live só em inglês, né, Zé? Sozinho. Sozinho? É. Ah, bom, porque Vocês estão- eu mesmo não vou Vocês estão participar. convidados pra participar. Você pode chamar a Gabi acho que te É, a ajuda. Gabi é das minhas. Ai. Qual que é a história que nós vamos ouvir hoje, dona Érica? Hoje a gente vai continuar o livro de Daniel, Daniel capítulo 5. Já Não pegou é sua do John? Bíblia? Não é do John? Não, do John é de sábado e de Ah, terça. tá bom, tá bom. Você já pegou sua Bíblia? Enquanto a gente canta aqui a primeira música, primeiro nós vamos orar, mas enquanto nós cantamos, busque sua Bíblia então, para que você possa acompanhar alguns versículos aí, tá certo? Vamos orar então? Vamos lá, fazendo o Vamos. versinho. Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, Não. abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, ó Deus, de poder louvar o Senhor. Também te agradecemos pela sua palavra, que é lâmpada e luz para os nossos pés. Obrigada por cada irmão que já entrou, cada criança, cada adulto. Que o Senhor esteja edificando, ó Deus, as nossas vidas através da sua palavra. Ajude que possamos colocar em prática, obedecer tudo, ó Deus. E oramos que se alguém ainda não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Obrigada pelo teu cuidado conosco, oramos pelo nosso país, pela nossa liderança, que o Senhor esteja capacitando nossos governantes, a Deus, direcionando em todas as coisas. Oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Vamos bem animados então. Nós vamos cantar agora Tão Grande é Meu Deus. Ó, um beijo pra tia Regina. Zé, manda um beijo pra tia Um Regina. beijo pra tia Regina, um beijão pra tia Regina, que é a mais legal do Pra mundo. Sandrinha, minha amiga Sandrinha Passarelli. Um beijo, Sandrinha? Sandra. Sandrinha Um tá beijo, um onde que é? abraço Que pro pastor cidade? Que Ronaldo. cidade que eles são? Jardinópolis. Mas lá não tem internet. Ai, sabia que ele ia falar isso. Ô, Sandra, não liga Eu não, acho que ela tá viu? aqui em Ribeirão, Filó. Tá assistindo a gente aqui de alguma Não casa em liga não, Ribeirão. ele sempre Filó, fala isso. A Madalena tava falando, tava com saudade de você, ó. Ai, Madalena, você é linda. Um Quem beijo é a Madalena? pra Quem você, é a Madalena, Filó? A Madalena. Madalena lá de Piracicaba. Boa Ih, noite, será que irmão. não tem internet mesmo? Boa noite, irmão Geneilson, lá de Igarapava. Ah, Boa o irmão noite. Geneilson, Ah lá, famoso. a Esther Mourão entrou. Fala Esther oi. Mourão, um beijão pra Esther Mourão. Tava esperando ela. Um beijo pra vovó Dalva, pro meu pai, senhor João e todos Só pra lá. vovó dar. Então, da segunda Então, um igreja. beijo pro vovojão. tia Mas, Marilza. gente, se Zé. Como nós vamos cantar? A gente vai cantar Tão Grande é meu Deus é tão grande. Não Tão vou grande é cantar meu não. Deus é tão grande. Você faz os gestos aí, tá? Que todas as coisas criou. Vamos lá, Gabi? Você não vai perguntar o tom, Zé? Ah, é mesmo? Qual que é o tom? Qual que é o tom? Ré, só canta em ré ultimamente. É Zé. Você acertou. Falei, a dona Érica não sabe tocar outro tom, Filó, só ré. Ela precisa entrar na escola de música. Falei tudo agora. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes
de meu Deus é grande, tão grande, que segundo o Zé, dura segunda, terça, quarta, É o quinta, Big Love. sexta, sábado e domingo. Eu quase comecei a rir aqui É um na Big segunda, Love, é um Big Love. na terça. O amor de meu Deus é grande, tão grande, que ele deu o seu filho por mim, por você, mesmo a gente ainda sendo pecadores. Amém? Amém. Isso mesmo. Que grande amor. A lá, Zé, a sua fã número 1, a Laísa Quem? A entrou. A Laísa, Ah, manda um beijo pra ela lá. Muito bem. Um beijo, Lala. Beijo pra Lala. Isso, e agora nós vamos cantar Meu Deus é bom pra mim. Não importa se brilha o sol, se cai a chuva, se tá frio, se tá calor, se é de dia, se é à noite, se é segunda, terça, quarta, né, Zé? Ah, eu vou fazer, eu vou Não, fazer. não Filó, me importa. acompanha aí, Ai, me ai, acompanha ai, aí, eu Filó. começo a rir, hein, Zé? Filó, você fica Não importa desconcentrada. o dia, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra você, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Isso. E a semana inteira, né, É a Zé? semana inteira. É verdade. Que tom que é, Zé? Certeza. Não, errou, esse é. Só pra falar que eu sei tocar em outro tom, tá? Ai, ai, toca no resto, a Esse senhora daqui. sabe melhor. Esse daqui é em Lá. Lá maior. Nossa, é a primeira vez que nós cantamos lá. Em 3 meses de live. Olha que legal, ó, o Geneilson tá colocando um testemunho aqui. Ele diz assim: fui salvo aos 17 anos e não pude aprender essas músicas em corinhos lindos. São uma bênção. É verdade, né, irmão? Eu também já fui salvo já adolescente, jovem. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com as crianças, né? Porque aí a gente volta e aprende esses louvores maravilhosos que são para o público infantil, mas que na verdade eles trazem verdades, né, importantíssimas e até de doutrinas da palavra de Deus, né? Então é muito bom mesmo. A gente, teu cabelo tá lindo, viu, Flor? Ai, muito obrigada. É muito bom a gente poder então cantar as verdades da palavra de Deus, amém? Amém. Amém. Não importa a nossa idade, né? É importante a gente. Qual que é a nossa cantar idade? louvores. Qual que é a nossa idade, dona Érica? A nossa Muda idade? de assunto, Zé. Ah, ó, depois eu conto a minha idade, se você contar a sua. Eu não vou falar a minha não, tem vergonha. Né, Filó? Eu também não Vamos vou lá então. não. Ninguém conta. Pronto, combinado. Filó, não desafina, Filó. E também não fica dando Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Vai dar Se certinho. forte brilha o sol. Se a chuva cai. Amor tão grande assim. Só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Mais rápido. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Se forte brilha o sol. Se a chuva cai. Amor tão grande assim. Só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Ei, Zé! Deu certinho, dona Érica. Deu certinho. Vamos lá. Aqueles moços de- Se Satanás me tenta, respondo Não. mais Não. forte. Não. Se Satanás me tenta, respondo Não. Não. O que Zé tá Não. falando? Não? Não. Ah, não, o inglês. Se Cristo me convida, respondo Yes. Yes. pois sou do Rei Jesus, soldado. Vamos Ai, lá. esse Zé. Filó, eu vou te ensinar inglês ainda. Eu vou te A ensinar Duda tava inglês. falando lá, ó, que antes de começar a live ela tava cantando essa música. Qual, Duda? O Meu Deus é bom pra mim? Ah, falando em vocês aí que conhecem os nossos corinhos, vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês gostam, o que vocês querem cantar, né, para o Senhor. E a gente prepara pra semana que vem, tá bom? Aí vai ser Eu vou gostoso, pedir um, eu então. vou pedir um. Ah, já nem- sei qual não é, precisa já nem sei. me falar qual que você Tem vai jeito de pedir. cantar? Na terça? segunda, na Na terça, segunda, na quarta, Na na quarta, quinta. quinta. Ah, É o meu pedido. o Zé só gosta desse. E eu cantar ele em todas as lives. Se der tempo, se eu não demorar muito na história Ixi, hoje. pode esquecer, Filó. Pode esquecer,
Filó. A gente Essa promessa canta. dela aí agora já foi por água Vamos lá, abaixo, então. Filó. Se Satanás me tenta, responda, ó, o não tem que ser bem forte, tem que ser verdadeiro, hein? Esses é... Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Ah lá, ó. Yes! Você tá fazendo discípulos. A Lu tá falando que quero da segunda, da terça. Olha lá, tá vendo? O pessoal gosta, dona. Eu conheço as crianças. A Sabe, não Madalena- conhece as crianças, A não. Madalena falou que meu Deus é bom pra mim, um dos corinhos prediletos dela também, viu? Que Esse é muito bênção. curtinho, não dá pra cantar Ai, segunda, Que terça, bênção, quarta. que bênção, que bênção. Que Vamos- bênção. Então vamos pra nossa Yes. aula. Essa foi boa, Gabi, você né? compartilhou Eu lá tô na escola? aprendendo inglês com a dona Sharon Stones. Filó, para de ficar dando risada. Deixa É a a dona, professora do Deixa- Colégio Batista. deixa a dona Sharon saber disso. Mas ele Ela coloca é uma- o Yeses. Ela, Yes. ela é uma good teacher, a dona Sharon Stones. Deixa a Good dona teacher. Sharon saber que você tá chamando ela de Sharon Deixa Stones. ela saber disso, Ela vai viu, ficar Zé? contente, acho que ela vai ficar contente. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Eu falo e o Zé e a Filó vão repetir junto com você aí em casa, tá bom? Combinado. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, mas é um versículo que, pelo menos lá na nossa igreja, eu tenho certeza que as crianças sabem de cor. Amém? Vamos lá então. Ó. Tudo quanto fizerdes, Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor como ao Senhor, e não aos homens. e não aos homens. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Muito bem, tudo que nós vamos fazer, seja qualquer coisa, nós devemos fazer para Deus, para a glória de Deus, para o Senhor, e não para se aparecer aos homens. A gente tem falado, né, esses domingos sobre o livro de Daniel, o mensageiro Daniel. Falamos hoje sobre Nabucodonosor e vimos como importante é a gente fazer as coisas para a glória de Deus. Tá preparado aí para cantar? Tá preparado aí para cantar? Não, para ouvir a nossa aula agora? Está preparado? Ó, Eu tô. vovó Carminha tá falando que gosta também muito do corinho da segunda, da terça. Ah, Tá vendo? Eu tô falando, essa eu tô vovó falando, Carminha, o pessoal viu? gosta de A eu. Andréia tá lembrando daquele corinho. No Egito escravo eu fui, sim, sim, oh, Nunca sim. cantamos esse. Esse é É legal, verdade, a gente pode eu cantar, gosto. viu, Andréia? E hoje, a Cássia, lá de Altinópolis, que participava dos nossos acampamentos Xanax há uns 20 anos Ixi. atrás, Complicou. a Cássia me mandou mensagem perguntando sobre um outro corinho também de Moisés, e eu pude recordar aquele como foi que Moisés atravessou o Mar Vermelho, né? E o povo de Israel. Esse eu não lembro, não. É bem legal. A gente pode cantar assim nas próximas semanas. Então, Foi todo nadando, mundo agora... não, a Carol velejando, ali. não foi Isso, não é esse? é esse mesmo. Ah, Não. Foi Foi pulando, nadando, não. galopando, Galopando, não. Como foi Que ele atravessou os Uma hora a gente Ai, canta. nós Esse cantamos na vento EBF, soprou. não foi? Ixi, Em agora uma você das empolgou. EBFs. Eu não É esse lembro daí. mais. É bonito. Muito bem, então agora, ó, eu perguntei quem tá preparado para a aula. A Carol respondeu sim. Muito bem, Carol. Então, vamos lá, vamos para nossa aula. Vamos lá. Amém? Amém. Vamos para a nossa aula. Hoje nossa aula está em Daniel, no capítulo 5. Você pode deixar aberto aí que a gente já vai começar lendo agora Daniel capítulo 5. Para quem assistiu a aula hoje de manhã, nós falamos sobre a conversão, sobre mais uma chance que o Senhor Deus deu para o rei Nabucodonosor. Daqui a pouco a gente vai recordar um pouquinho essa aula no meio da aula nova. Se você perdeu a aula de hoje de manhã, não deixe de assistir depois, tá? Aqui no Facebook, tá ali no canal da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, tá? Você procura lá o nosso canal, todas as nossas lives estão lá, mas também estão aqui no Facebook e também estão no Instagram, tá certo? Todas as nossas aulas ficam salvas ali nos vídeos do Instagram.
E aí você pode acompanhar essa aula para você não perder aqui o fio da meada, tá certo? Vamos lá então, ó, Daniel capítulo 5, versículo 1. A gente terminou Daniel 4 falando do rei Nabucodonosor. Capítulo 5 começa com um rei novo. O rei Belsazar, não é Beltesazar, tá? Que Beltesazar era o outro nome de Daniel. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Quantas pessoas tinham? 1000. 1000 pessoas na festa aqui do banquete, no Festante. banquete do rei Muita Belsazar. gente. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Vamos lá, vamos explicar um pouquinho essa parte. O rei, então, esse chamado Belsazar, que aqui você lendo, você pensa que ele era filho do rei Nabucodonosor, mas ele não era, tá? Ele não era filho de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morreu, ele governou a Babilônia então por mais de 40 anos. Quando o rei Nabucodonosor morreu, seu filho, Evil-Merodach, reinou em seu lugar, mas foi por pouquíssimos dias e ele acabou sendo morto. Alguns outros reis se levantaram, mas eles tiveram como se fosse um golpe, vamos dizer ali. E então um rei chamado Nabonido, a história conta isso, a Duda sempre me fala que está estudando isso na escola dela, então você vai estudar, Duda. O rei Nabonido, então agora era o rei da Babilônia. Só que Nabonido, eu não sei porquê, nem a Bíblia fala, também não achei nos livros de história, ele não quis ficar ali governando dentro da cidade. Ele foi para uma terra lá cheia de oásis, né? E ele deixou o filho dele, que é esse aqui, Belsazar. Então, quando a Bíblia fala que Nabucodonosor era o pai de Belsazar, na verdade, ele era o Belsazar era o sucessor de Nabucodonosor. Mas a gente não sabe nem se tinha uma linhagem aqui de familiar, tá? Mas ele era, então, Nabucodonosor era o seu antecessor, tá? Então, sempre a Bíblia, às vezes é que nem quando fala de Jesus sendo filho de Davi. Jesus não é filho de Davi, mas ele é da linhagem de Davi, certo? Então, a Bíblia usa esse termo, mas aqui Belsazar não era o filho de Nabucodonosor. Só que ele foi contemporâneo ali de Nabucodonosor, né? Então, ele, pelo menos quando ele era criança, provavelmente ele ouviu todas as histórias e os feitos do grande Nabucodonosor. Então ele conhecia, sim, Nabucodonosor. E aqui, esse rei, Belsazar, resolve fazer um grande banquete no seu palácio, ali dentro da Babilônia, a fortaleza da Babilônia. E ele convida, Zé, 1000 pessoas. Nossa, que festante. Provavelmente Haja tinha até salgadinho. mais que 1000 pessoas, é verdade, haja comida, hein? Provavelmente Pastelzinho. até tinha mais, porque aqui fala que ele chamou 1000 dos grandes, ou seja, ele chamou príncipes, outros reis, governantes, pessoas muito importantes ali do seu reino. E com essas pessoas importantes, ele trouxe também as esposas dessas pessoas, desses homens, e também trouxeram as concubinas, provavelmente dançarinas. E ali então, ó, o palácio estava lotado. E a Bíblia fala que eles estavam ali fazendo uma festa, uma grande festa, também aqui com a intenção de mostrar o poder do seu reino. Por quê? Porque você se lembra na semana passada que Daniel, né, naquele sonho do Nabucodonosor, explicou para Nabucodonosor que um dia a Babilônia iria cair e que os medos e persas iam tomar a Babilônia para eles, né? A Babilônia cairia, o reinado do grande Nabucodonosor cairia e ali toda aquela terra seria dominada pelos medos e persas. Então, 2 povos aqui que se juntaram. Então, já havia essa profecia. E agora, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, tem muitos e muitos anos. Tanto é que Daniel aqui já tem, nessa parte do capítulo 5, ele tem em torno de 85 anos. É um senhorzinho, olha só, né? Sim, Às sim. vezes a gente pensa em Daniel só jovem na Babilônia, mas ele ficou por muitos anos na Babilônia. Então ele tinha uns 80 e poucos anos aqui. E aí esse rei, que já tinha, né, o Nabonido já tinha perdido uma parte da Babilônia, mas ainda era o rei, e Belsazar ali era o regente dele, estava no seu lugar. E depois até você vai ver um pedaço da Bíblia que fala sobre isso, né? Não sobre Nabonido, mas sobre o Belsazar ser o segundo homem.
Então, eles já tinham perdido, então eu acho que ele tá querendo fazer uma festa agora para mostrar que ele ainda é poderoso e que a fortaleza de Babilônia é inconquistável. Ninguém conseguiria conquistar a Babilônia. Sabe por quê, Zé? Por quê? Porque tinha 2 muralhas em Babilônia, enormes, gigantes. Filó, sabe quantos carros de guerra cabiam em cima da muralha? Ai, não No sei, não. mínimo 4. Você imagina o tamanho da muralha. E Muito grande. ela era muito protegida. Então, na cabeça de Belsazar, era impossível a conquista da Babilônia. E ele tá ali dando aquela festa, aquele banquete, aquele monte, né? Milhares de pessoas. E eles, começam a beber vinho, e beber vinho, e beber vinho, e encheram a cara. Provavelmente quando o rei já estava bem bêbado, ele dá uma ordem e aí ele arruma encrenca com Deus. Ele desafia Deus. Sabe o que ele faz? Ele dá uma ordem, você pode ler isso na sua Bíblia. Olha só, vou ler para você, tá? Daniel 5, versículos 2. Ele manda então trazer do templo, olha, deixa eu ler aqui, os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Ele pediu para trazer lá do templo, da casa do tesouro, os objetos que Nabucodonosor, seu antecessor, né, o rei Nabucodonosor, tinha trazido de Jerusalém quando ele trouxe cativos aquela turma toda, né, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E só que o rei Nabucodonosor, ele trouxe esses objetos, mas ele nunca usou, ele deixou guardado na casa do tesouro. Mas Belsazar, ele tem a petulância de pegar os objetos que eram usados à adoração de Deus e agora dar para todo mundo beber vinho naquela bagunça que estava naquela festa, aquela orgia, aquela festa imoral, que devia estar muito indecente, muitas coisas. E o pior, Zé, pior, tá ouvindo? Pior, Filó. Eles pegam isso para adorarem seus deuses, olha só. Então, versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, os seus grandes, as suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A Bíblia mesmo cita aqui que os deuses eram de ouro, de prata, de ferro, de pedra. Olha só, deuses falsos. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não escuta, tem olho, mas não vê. Deuses que não existem, só que foram feitos pelas mãos humanas. Então, olha que blasfêmia contra Deus, o nosso Deus. Ele pegou os objetos de Deus para beber, fazer a bagunça ali da sua festa e ainda adorar os seus deuses. E tá lá achando que tudo isso é maravilhoso, é lindo, essa adoração aos seus deuses e tudo mais. De repente, aparece uma mão, só uma mão humana, tá? Parece uma mão sem corpo. E essa mão começa a escrever na parede. Então você imagina aqui, nessa parede aqui, faz de conta que eu tô na festa aqui, né, Zé? E a mão aparece e começa a escrever. E o rei, a Bíblia fala que ele fica, provavelmente ele deve ter caído a taça da sua mão, ele fica super assustado. A Bíblia fala que os joelhos dele, Filó, começam a bater de tanto que ele tremia. Sim, de medo. Igual de o tanto Zé, que quando ele tremia. Bem feito. E a mão escreveu essas palavras aqui, ó. Mene, mene, tekel, parsim. Ou o parsim ou Pérez, tá? Tem aí traduções diferentes. Mene, mene, tekel, parsim. E quando o rei viu aquilo, ele ficou super assustado. Eu imagino que ele deu um berro, né? Tragam os magos! Tragam os cientistas! Ele começou a gritar e imediatamente aquelas pessoas encheram ali sua sala, né? Sempre ele chamava, né, os astrólogos, os magos, né, Zé? Quem mais? Os feiticeiros, verdade. A turma toda, cientistas a turma e tudo toda mais. que não resolvia nada.
A turma toda que não resolvia nada, né? Falou certinho. Por que eles não resolviam nada? Porque a gente não pode ver o futuro, a gente não pode ver algo que não aconteceu ainda. E essas visões eram dadas apenas para o mensageiro de Deus, que era Daniel, né? E aí eles entram lá e eles leem então aquelas palavras. Mene, mene, 2 vezes a mesma palavra, que significava número. Número era algo relacionado a números, a contas, tá certo? A contagem. Mene, mene, números, números. Tekel, tekel, que significava balança, peso, alguma coisa que se podia pesar, tá? Tekel. E o parsim, ou Pérez, tá? São as traduções aí. Pérez era a mesma palavra que parsim, que significava dividido, dividido. Então era número, pesado, dividido. E eles até entenderam as palavras, mas eles não entendiam o que elas significavam. Número, pesado e dividido? O que será, hein, Zé? Boa pergunta. O Cadê que Daniel? será, hein, Filó? Tem que trazer Daniel pra essa história, hein? Tem que trazer Daniel pra essa história. Tem que trazer Parabéns, Daniel. você tá muito inteligente. Muito bem. Tô Chama gostando ele de novo. ver. Chama ele aí de novo. Aí, o que acontece? O rei lá tá assim, os magos só sabem que significa número, né, pesado, só fala isso, estão lá tudo tremendo. Aí, provavelmente, né, aqueles que gostam de sair fofocando, mandaram um WhatsApp lá pra mãe do rei, né? Pra rainha mãe. Claro que não tinha WhatsApp, tô brincando, né? Alguém deve ter ido lá contar pra ela, ai, vem ver o que tá acontecendo com seu filho. E aí chega a rainha mãe, a mãe de Belsazar, provavelmente, tá? Que a gente crê aqui na leitura da Bíblia. A mãe de Belsazar chega e fala assim, meu filho, não temas, no teu reino tem um homem chamado Daniel. Ela fala o nome dele mesmo, ela não fala Beltesazar. Que teu pai, Nabucodonosor, né, teu antecessor, colocou o Beltesazar, mas Daniel, ele tem o espírito dos deuses, aquela história ainda, né, o espírito divino. Ela conhecia, olha só que interessante, ela conhecia o testemunho de fidelidade de Daniel ao seu Deus, ao único Deus. Eu nem sei, né, quem sabe essa rainha aqui, ela pôde até conhecer mesmo Deus, né, através do testemunho de Nabucodonosor. A gente não sabe. Conselho de mãe sempre é bom. Muito bem, Zé, muito bem. E aí ela aconselha seu filho, mande chamar Daniel. Ele vai saber responder o que isso significa. O que o rei fez? Mandou chamar Daniel. Mandou chamar Tirou Daniel. o rei da barriga e mandou chamar Daniel. Sim, ele não tirou o rei da barriga, ele ainda continuou com o rei na barriga, mas ele obedeceu a mãe dele, Zé, você tem razão. Ele ouviu o conselho da mãe dele. E aí, então, chega o senhorzinho lá, Daniel, que agora tem mais ou menos 85 anos. Ixi. Mas ainda tá em de pleno bengala. vigor. Chegou de em bengala lá. Não chegou de bengala não, chegou Não? lá muito bem, e com uma postura de autoridade que Deus lhe concedera. Isso mesmo, agora eu gostei. Então, o rei fala assim para Daniel, né? Olha, Daniel, eu ouvi dizer que você consegue saber todos os significados dos sonhos e das visões e tudo que acontece. Eu fiquei sabendo que você tem o espírito dos deuses. Falou assim, né? E Daniel, na verdade, ele tem o Espírito Santo do Senhor Deus. Eu fiquei sabendo tudo isso e olha, nenhum dos magos pôde identificar ou traduzir o que significam essas palavras, né? Qual é o significado dessas palavras. Eu até ofereci ouro, púrpura, mas ninguém conseguiu. Então eu te ofereço a mesma coisa. Se você puder me explicar o que significa mene, tekel, parsim, eu vou te encher de tesouros, vou te dar muita púrpura, que era um tecido caríssimo, vou encher o seu pescoço de colares de ouro. E ficou falando o que ele faria com Daniel. E sabe o que Daniel respondeu pra ele? Fica com você tudo isso aí que eu não quero nada. Daniel respondeu assim, os meus presentes guarde pra você e pra quem você quiser. Perfeito. Eu não quero seus presentes, mas eu vou responder o que significa. E aí Sim, Daniel vai.
Aí, só que antes de Daniel explicar, Daniel lembra Belsazar sobre Nabucodonosor. Daniel, e aí eu não vou ficar lendo os versículos todos, mas você pode ler aí no capítulo 5. Daniel lembra, então, Belsazar, ele fala assim: o Nabucodonosor, o seu antecessor, ele se gloriou sobre os seus feitos na Babilônia, ele se engrandeceu, ele achou que ele era melhor do que Deus. E Deus mostrou para ele que Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que coloca os reis e tira os reis, Deus mostrou para ele que o poder que ele tinha na Babilônia tinha vindo de Deus. E Deus então deixou que Nabucodonosor, o seu antecessor, ficasse 7 anos, que é a história de hoje de manhã, tá? Do capítulo 4. 7 anos vivendo como um animal no campo, sendo molhado pelo orvalho, tendo o seu corpo coberto de pelos e as suas unhas como garras. E ele comeu capim por 7 anos, até que ele, quando voltou à sobriedade, né, voltou o seu juízo, ele se levantou, ele olhou para o céu e ele glorificou o Altíssimo, o soberano Deus, e ele finalmente entendeu que Deus é que colocou ele no reino. E Nabucodonosor, o seu antecessor, glorificou a Deus, coisa que você ouviu e você não fez. Falou para ele, e ele ficou olhando ali toda essa história. Sim, ele tinha ouvido, porque você se lembra que depois que Nabucodonosor se arrependeu e se converteu a Deus, ele deu glórias a Deus. Você lembra o que ele fez? Ele escreveu o seu testemunho ali de próprio punho e mandou para todas as nações. Ele mandou para todo o seu próprio reino. Então, com certeza, Belsazar já tinha ouvido o testemunho de Nabucodonosor. E também Belsazar provavelmente já tinha ouvido a profecia contra a própria Babilônia. Só que ao invés dele clamar a Deus, ele também se converter a Deus, ele pedir para Deus o ajudar, não. Ele afronta a Deus. Ele pega as coisas da casa de Deus e usa ali para os seus prazeres e para a adoração dos seus deuses. Deus, ele é gracioso e misericordioso, mas Deus é justo. Deus falou, chega! Acabou o seu tempo, Belsazar. E agora Deus vai vir com a justiça, com o julgamento. Olha, é igualzinho os nossos dias. Igualzinho. E essa história parece que ela foi escrita agora para os nossos dias. Por quê? Porque eu e você, que temos a Bíblia agora nas nossas mãos, ela é a nossa mensageira de Deus, né? Não é que nem no tempo de Daniel que a Bíblia não estava escrita. Mas olha, hoje em dia qualquer pessoa que mora na civilização pode digitar a Bíblia, pode pesquisar, coloca lá Bíblia no Google, né, Zé? E já vai aparecer a Bíblia. Qualquer pessoa hoje tem acesso à palavra de Deus. Ela é de graça nos aplicativos do celular. As igrejas dão ela de graça, é claro que algumas nações é proibida, mesmo assim as pessoas conseguem encontrar a Bíblia e através da internet. Então todo mundo hoje pode ler que para ser salvo nós precisamos confessar os nossos pecados a Jesus, nos arrepender dos nossos pecados e confessar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Nós sabemos, nós lemos, vou pegar seu livro sem palavras emprestado, a gente lê isso na Bíblia. Quem não sabe ler, a gente mostra as cores, né? Mostrando isso. E todos nós sabemos que o salário do nosso pecado é a morte. A Bíblia fala lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então, olha, vamos dizer que o nosso peso, se a gente for colocar na balança, as nossas boas obras e o nosso pecado sempre vai ser maior. Porque a Bíblia fala que boas obras perante Deus, sem a salvação, sem o Jesus, o sangue de Jesus lavando os nossos pecados, elas não são nada. Então, se você colocar agora, se a gente for colocado na balança, como aqui o rei Belsazar vai ser colocado na balança, eu vou explicar as palavras. Ele foi colocado na balança e achado em falta. Se eu e você formos colocados na balança,
né, a balança do pecado, a balança da justiça, sem Jesus, ó, o nosso pecado vai ficar muito pesado. Por isso, eu e você não temos dinheiro e nada nesse mundo que pode nos salvar. Quem pode nos salvar e fazer essa balança, né, ficar diferente é o sangue de Jesus. Jesus morreu por mim, morreu por você. E ele lava o nosso pecado. E aí, quando Deus vai colocar a gente na balança, não porque a gente merece, tá? Porque a gente não merece, ó, eu e você somos pecadores. Mas por causa da obra de Jesus, os nossos pecados somem. E Deus vê a graça de Cristo na nossa vida. Você entendeu? Você entendeu? Sim, Eu entendi. sim. Você entendeu? Sim. É isso. Se você quiser enfrentar Deus sem a graça de Cristo, o seu pecado vai ficar muito pesado. É impossível ir à glória de Deus com o pecado. É impossível. Por isso ele mandou Jesus, para que você possa ser perdoado dos seus pecados. Então até hoje, os mensageiros, a palavra, as pessoas pregam isso. Olha o seu pecado, olha o que Jesus fez. Mas as pessoas, ao invés de se arrepender, elas começam a colocar a sua fé em deuses feitos por mãos humanas, por estátuas. Tem pessoas que colocam a sua fé no governo, tem pessoas que colocam a sua fé nos santos da igreja, tem pessoas que colocam a sua fé no seu dinheiro e nos seus bens materiais, acham que os seus bens vão salvá-la, que o dinheiro pode comprar todas as coisas. Dinheiro compra a salvação, Zé? Não tem jeito de comprar salvação, não. Casa, imóveis compra a vida eterna, Filó? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, é Jesus. Então as pessoas até hoje colocam a sua fé em outro lugar. Não faça isso. Se você ainda não colocou sua fé em Cristo, coloque sua fé em Cristo. Seja salvo, seja livre do seu pecado. Bom, vamos voltar aqui na história. Daniel, então, declara ao rei o que significa Mene, Mene. Ó, vai lá agora na sua Bíblia, Daniel 5, versículo 25, desculpa. Daniel 5, 25. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a sua interpretação. Mene, contou Deus o seu reino e vai dar fim a ele. Achou o seu reino, ó? Tá, você tá pesado na balança. Continuando, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. O que significava isso? Olha, Belsazar, Deus pesou os seus pecados na balança e estourou ali a balança, viu? Você tá lotado de pecado, você afrontou a Deus. E se você sabe que as pessoas afrontam Deus quando elas adoram falsos deuses, é uma afronta ao Deus único e verdadeiro. É uma afronta você ter outro Deus. E aí ele continua, 28. Pérez, dividido foi o seu reino e dado aos medos e persas. Então aqui Daniel fala para ele, chegou a hora da profecia ser cumprida. O seu reino já será dado aos medos e persas. Provavelmente a Bíblia não fala isso, mas a história conta que quando Daniel estava conversando sobre isso com Belsazar, os inimigos, os medos e persas, então já estavam, eles já tinham desviado o rio que passa embaixo da fortaleza e eles realmente não entram na Babilônia por cima da fortaleza, porque ela era muito grande, mas eles fazem um desvio do rio e eles invadem a Babilônia por baixo da terra. Olha que interessante, hein? Por baixo. E quando então Daniel fala tudo isso, olha o que acontece. Então mandou o Belsazar que vestisse Daniel de púrpura. Ele ainda tenta dar presentes para Daniel, como se fosse amenizar a ira de Deus, mas o tempo dele, ó, tinha realmente terminado. Lhe pusessem então no seu pescoço ouro e proclamassem que ele passaria a ser o terceiro no governo. Por que o terceiro? Porque o primeiro era seu pai, Nabonido, ele era o segundo e agora Daniel, ele queria que Daniel fosse o homem mais importante abaixo dele. Mas não deu nem tempo. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. O rei dos babilônicos, o rei dos caldeus foi morto. E Dario, o Medo, né? Dario, ali enviado pelo rei Ciro, o persa. Então os medos e persas, dois povos. O rei Dario, com cerca de 62 anos, se apoderou do seu reino.
Então aqui se cumpre neste dia, na festa, no banquete de Belsazar, a profecia que Babilônia cairia e seria entregue aos medos e persas se cumpre. E aqui então se cumpre a palavra de Deus na vida ali também de Belsazar, que não deu glórias a Deus, pecou contra Deus, afrontou o seu Deus. E Deus, ele é justo sim, ele é misericordioso, mas ele é justo. E ele vai sempre então praticar a justiça. Vai chegar um momento em que Jesus vai pesar todos nós na balança. Todos nós. Todos. E o primeiro julgamento vai ser a separação daquele que é salvo e daquele que é perdido. E ele tá te dando a chance. Todos os dias você tem ouvido. Ele te dá a chance. Porque se você for pesado na balança sem o perdão de Jesus, ó, vai estar muito pesado. Você vai ser condenado. Para que você não seja condenado à morte eterna, você precisa receber Jesus como seu Senhor. E agora o Zé e a Filó, nós três falarmos o versículo que ensina como você pode ser salvo. Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pronto, você já sabe como ser salvo. Precisa crer que Jesus morreu, ressuscitou. Precisa crer que ele sim é o Salvador. Precisa confessar com a sua boca. E aí seus pecados serão perdoados. E quando Deus pesar você na balança, ele vai ver a graça de Cristo, a misericórdia dele sobre você. E você não será condenado. Você será salvo. Amém? Amém. Eu fiz Amém. essa decisão quando eu tinha 14 anos. Hoje o Geneilson colocou aí que ele fez essa decisão com 17. Amém. Você pode fazer essa decisão hoje, se você ainda e não tem idade. Você pode ter 80, 90, 50, 10, 5 anos, não interessa. Basta que você reconheça e peça para Deus. Se você já é salvo, você é salvo? Eu sou salva. Aceitei Jesus com 14 anos. Um dia Deus também vai pesar. Todos os dias ele pesa a gente na balança sobre o que a gente tem feito para a glória dele. Por isso que eu li Colossenses 3:23. Tudo que você faz tem que fazer de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Lembra? Dando glória a Deus, que a gente falou bastante disso hoje de manhã. Não faça as coisas para a sua glória. Faça tudo para a glória de Deus. Seja lavar uma louça, seja arrumar uma cama, seja falar de Cristo, seja fazer um vídeo na internet falando de alguma coisa. Faça para a glória de Deus. Porque ele vai perguntar para mim e para você. Ele vai pesar a gente também na balança. É claro que se a gente é salvo, ele não vai mandar a gente para o inferno. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí você lembra dos galardões? É a questão dos galardões. As nossas obras, ou elas são palha, feno e madeira, que ó, queimaram, não valeram para nada. Ou elas são ouro, prata e pedras preciosas para que a gente possa colocar aos pés de Jesus. Que tipo de obras você tem feito para Deus? Grande lição essa, né, Zé? Do rei Muito bonita essa história, viu? Muito séria, muito séria. Muito séria, não é, Filó? Muito séria, verdade. Já pensou se Deus hoje falasse pra gente, mene, que é o parcinho? Essa parte eu não quero não, né? Contado você foi colocado na balança, você tá em falta comigo, você não tá obedecendo. Como que a gente pode ficar bem com Deus? Quando a gente obedece a sua palavra. Quando a gente obedece a sua palavra. Então, se Deus... Quero que Deus fale com... Deus falou comigo, quero que Deus fale com você também. Não vamos nos achar em falta se a gente estiver obediente à palavra do Senhor e fazendo as coisas para a glória de Deus. Porém, se estivermos desobedecendo a palavra de Deus e fazendo as coisas para nossa glória, nós vamos estar em falta com Deus, mesmo a gente tendo salvo indo para o céu. Estaremos em faltas com as obras aí para o Senhor. Então, que Deus nos ajude. Amém? Amém. Deus ajude você e lembre-se, se você ainda não é salvo, clame agora. Não brinque com Deus. Não desonre a Deus adorando e colocando sua confiança em outras coisas, na sua igreja, no seu batismo, nas suas obras. Coloque sua fé em Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo. Só em Jesus. Amém? Amém. Vamos orar Só então. em Jesus. Rapaz. Né? Tá bom, a gente pode terminar cantando essa, mas vamos orar primeiro, né, Zé? Vamos orar. Vamos. Pai querido,
Ajude que agora, se alguém não tem Cristo como seu Salvador, possa ter entendido, ó Deus, que está em falta, que se for colocado na balança hoje, vai estar em falta com o Senhor, porque está colocando outras coisas no lugar do Senhor. Ajude, ó Deus, que essa pessoa possa se arrepender e confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Pedimos por nós que já somos salvos, aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador. Que o Senhor nos ajude também a sempre colocar o Senhor Deus, o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E que tudo que fizermos possamos fazer para a sua honra e tua glória, obedecendo ao Senhor em todas as coisas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos terminar então, né, Zé? Você quer terminar cantando? Tem que ser, né? Vai ficar mais bonito. Você conhece esse, Filó? Ai, conheço sim. Esse em ré, Filó. Vamos lá no ré. Vamos lá. Muita gente por aí corre, corre, vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Gente grande e pequena se esforça pra ter paz, pra chegar à conclusão de que não é capaz. Porque só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, é nossa paz. Só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, é nossa paz. Ei, Zé. Ficou bonito. Ficou muito bom, Zé. Parabéns, você é muito Porque a Filó me criativo. acompanha da Convida próxima aí, vez. Não conta não, Zé. Zé e Ai, Filó, Filó. convidem as crianças pra terça. A Filó não tá sabendo da IBF, dona Edna. Tô sim, Fala pra tô ela sim. que ela tá desligada desse anúncio aí. Não, ela tá assim. Convida aí pra terça-feira, Zé. Terça-feira nós estaremos aqui de novo para mais uma live Uma live. da Live. história do John Pater. John Peyton, 18 horas. 18 horas. 18 Em horas. ponto. Vamos continuar aí. Ontem quase que eu apanhei das crianças, né? Todo mundo ficou bravo quando eu parei a história. Então, terça-feira a gente continua a história do John Peyton. Ainda a gente tem alguns capítulos, que é uma E história vai ter a grande. bengala? Não vai ter bengala não, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Bons cultos pra vocês ainda nas suas igrejas, né? Aqueles que estão com cultos virtuais. Deus abençoe a todos, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Grande Filó, você tá convidada, viu, Filó? Não, terça Tchau, vem, tchau, terça tchau, vem. Arthur. Porque você